Olá, professor Miguel. Eu sou Eduarda Maria e eu vou falar sobre o relatório de carga e descarga de um capacitor. Então, este relatório ele traz para a gente o meio de estudar os processos de carga e descarga de um capacitor, medindo o diferencial de potencial no capacitor em função do tempo. Determina a constante de tempo de um circuito RC em série nas situações de carga e descarga no capacitor e determina também o valor experimental da capacitância no circuito RC. O tempo de média de vida para o capacitor, assim como avalia o efeito na frequência sobre a curva de carga e descarga. Então, primeiramente, pede para a gente fazer uma demonstração, onde são passadas duas equações para a gente, a equação 3 e 4, e pede para a gente demonstrar que o tal é o tempo para o capacitor atingir 63% da carga ou da descarga. E utilizando a equação 3, a gente supõe inicialmente que se trata de uma carga V0 igual a zero. Não tendo corrente, a carga do capacitor deve ficar constante. Então, a gente tem que V0 é igual a menos C. Então, a gente utiliza agora que T é igual a tal. E a gente obtém a seguinte equação com o seguinte valor. Posteriormente, pede-se para demonstrar que o 5 tal é o tempo para o capacitor atingir 99,3% da carga ou da descarga. Novamente, a gente utiliza a equação 3, supõe que se trata de uma carga V0 igual a zero e que não tendo uma corrente, a carga do capacitor deve ficar constante. Então, agora a gente tem que V0 é igual a menos C e dessa vez o nosso T é igual a 5 tal. Então, a gente tem uma nova expressão com os seguintes valores. E como vimos acima, tal é igual ao tempo necessário para carregar um capacitor de maneira a atingir 63% da tensão final, transcorrido um tempo de 5 tal. Vemos então que VT é aproximadamente 0,993 V0, ou seja, maior que 99,3% da tensão final. Na atividade 1, são passados alguns valores de resistência e de capacitor. Pede então para que a gente complete a tabela com os valores da constante de tempo e o valor da frequência. Para a gente achar o valor da constante de tempo, a gente deve multiplicar o valor da resistência e do capacitor, e o valor da frequência a gente acha multiplicando o valor encontrado na constante de tempo vezes 12. Após isso, a gente deve pegar esses dados coletados, montar os circuitos e plotar os gráficos no Origin ou no SC-Dives. Então, aqui a gente tem os gráficos das respectivas curvas normalizadas do processo de carga e descarga do capacitor. Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico, o segundo, o terceiro e o quarto gráfico. E fazendo a análise desses gráficos, de acordo com os valores das resistências e capacitores propostos, obteve-se os seguintes gráficos representando a curva normalizada do processo de carga e descarga do capacitor, que é obtida através da tensão em função do tempo. Podemos analisar em todos os gráficos a carga como os pontos que têm distribuição crescente em relação à tensão, produzindo uma onda com amplitude de mais ou menos 5 volts, enquanto a descarga tem distribuição decrescente em relação à tensão, também produzindo uma onda de mais ou menos 5 volts. Apesar dos dados serem coletados em uma simulação de PSICE, foi possível, a partir da tensão e o tempo do circuito, plotar a mesma carga e descarga no SC-Dives. Mesmo que a gente não tinha os valores da resistência, capacitância, período ou tal, né? Na atividade 6, no passo 6, aliás, é passada uma nova tabela, segunda tabela, onde a gente deve preencher os respectivos valores. Para a gente preencher essa tabela, a gente tem que o valor de tal médio da carga é o valor final menos o valor inicial de uma carga. Para o tal médio da descarga, a gente pega o valor final da descarga menos o valor inicial. O tal médio é a soma da carga e da descarga dividido por 2. O valor de C experimental é o valor encontrado em tal médio dividido pelo valor da resistência. O C nominal é o valor dado no exercício. E o valor do erro experimental é o valor de C nominal
menos o valor de C experimental dividido pelo valor de C nominal. Aqui a gente faz uma análise de como chegamos a esses resultados. No passo 7 é passado uma nova tabela onde a gente deve novamente preencher esses valores. E como análise, o tempo para atingir a metade da tensão máxima é igual ao tempo que o capacitor precisa para se descarregar a metade. Para medir o valor diretamente da curva experimental da carga, devemos pegar como ponto inicial ou tempo zero, que se trata do começo da curva de carga, e em seguida diminuir esse valor encontrado pelo ponto médio ou pela metade da curva, que corresponde ao meio da curva de carga. Já para medir o valor diretamente da curva de descarga, devemos pegar como ponto inicial ou tempo zero, que se trata do começo da curva de carga e descarga, e em seguida diminuir esse valor encontrado pelo ponto médio ou pela metade da curva, que corresponde ao meio da curva, ao meio de a curva de carga. O tal médio foi possível, já que se trata de valores parecidos, e ele foi calculado a partir da soma de carga e descarga dividido por 2. Já o valor experimental, usaremos o tal médio encontrado anteriormente no passo 6, e o valor de tal médio se trata do valor teórico, encontrado a partir do valor do tal médio multiplicado pelo ln de 2. Então, os passos utilizados aqui nesse exercício no passo 7 é bem parecidos com o do passo 6. Aqui a gente tem a fórmula do erro também, que é o tal médio, para encontrar. Professor, já te peço desculpa por esses barulhos, mas vizinhos é imprevisíveis. Já no exercício 8, solicita quanto tempo demora o capacitor em se carregar até 99,3% da tensão máxima. Então, aqui são passados os valores de R, de C e o valor de tempo médio. Aqui pede a mesma coisa, só que para saber quanto tempo demora para carregar em 75%. Aí aqui a gente tem, que o tempo necessário para que o capacitor atinja uma dada fração de sua carga final é determinado exclusivamente por tal. Por exemplo, o tempo necessário para carregar o capacitor a metade da carga chama-se tempo de vida média e se relaciona com a constante de tempo através da seguinte equação: tal médio menos tal do ln de 2. Por sua vez, o capacitor precisa de um tempo igual a 5 tal, ou seja, 5 vezes a constante de tempo, para ser carregado até o 0,993 de seu valor máximo. No exercício 9, é passado um novo valor de resistência e de capacitor. Pede para a gente montar um circuito e fazer uma captura da tela desse circuito, e aqui nosso circuito, e depois o gráfico da curva do processo de carga e descarga do capacitor. Aqui, quando se define a amplitude e tensão de 5 volts da onda quadrada, o gerador de funções produz uma onda com amplitude de mais ou menos 5 volts. Com isso, a tensão máxima do processo de carga e descarga é, na realidade, igual a 10 volts, o dobro do valor nominal do gerador. O tempo T0 deve ser fixado no ponto onde se inicia a carga ou a descarga do capacitor. Observe que no experimento, que este ponto não necessariamente coincide com o início de seu experimento, mas sim com o início da curva de carga ou descarga. Então, aqui está nosso gráfico. Na atividade 2, são passados alguns valores de frequência e pede para que a gente monte essa tabela, tendo o tempo médio, aqui com os valores de tempo médio, valores da frequência, valores da resistência, do capacitor, de tal e da largura do pulso. Feito isso, está aqui a imagem do capacitor. Pede para a gente fazer a coleta dos dados e plotar os gráficos desses circuitos. Então, aqui a gente tem um de 0,5 Hz, o gráfico da frequência de 1 Hz, da frequência de 3 Hz, de 5 Hz e o de 10 Hz. Na análise, experimentalmente os dispositivos que usamos para criar uma fonte em formato alternado trabalham com frequência e não período.
contrário do instrumento utilizado na simulação, que usa período e não frequência. Diante disso, é necessário passar frequência para período. E a partir do cálculo aqui, né, o tempo de período é igual a 1 dividido pela frequência, que é um dos valores solicitados lá na tabela. Após isso, usamos 1001 para o valor da resistência e 47,1 para o valor da capacitância. Para o tal, multiplicamos a resistência pela capacitância e encontramos esse seguinte valor aqui. Obtivemos a largura do pulso dividindo o valor de T, que é o período, por 2. Então, na tabela 6, né, a gente conseguiu ver esses valores e foi possível fazer a simulação para cada frequência pedida. A gente pode observar também que em cada gráfico em que se foi feita a alteração da frequência conforme pedido no enunciado, houve uma resposta do circuito quando se aumenta a frequência no circuito. O período e a largura do pulso têm uma diminuição, tornando o tempo de carga e descarga no capacitor menor. Na atividade 3, são passados outros valores de resistência e capacitância, aliás, outros valores para o resistor e o capacitor, né? E, novamente, a gente vai fazer os mesmos procedimentos feitos na atividade 1. Então, é preencher as tabelas corretamente, criar os circuitos, fazer a plotagem dos mesmos no SCDAVs. E aqui, passando devagar, a gente tem as mesmas coisas, né? Só que com valores diferentes. E como conclusão do nosso relatório, a gente pode dizer que, através do experimento, analisamos como ocorre o processo de carga e descarga de um capacitor durante sua execução no PSAIs ou no SCDAVs. Por meio do período e a largura calculados, mas também pela variação de tempo estabelecida em alguns circuitos. Nota-se que na primeira atividade que ocorre quase uma normalização entre valores sugeridos e nossa combinação proposta, ocasionando assim uma mesma projeção de mais ou menos 5 volts durante sua amplitude das cargas e no momento de tensão das descargas em seus respectivos gráficos. A partir disso, dimensionamos o tal médio em cada gráfico juntamente com a capacitância no circuito RC e o tempo de vida médio que ocorre durante uma tensão máxima. Já na segunda atividade, mediante as frequências aplicadas nos circuitos realizados na primeira atividade, analisamos o comportamento do gráfico em relação ao período e suas respectivas larguras do pulso calculadas, acarretando um processo de diminuição em ambas. Contudo, na atividade 3, para ocorrer a normalização da curva de carga e descarga de um capacitor, precisou variar os tempos conforme analisamos acima. Por exemplo, no terceiro circuito, para analisarmos e equipararmos com os outros gráficos, precisou aplicar um tempo estritamente alto para ocorrer a normalização igual dos outros. Então é isso, professor. Muito obrigada e aguardo seu retorno.